Marcos, capítulo 2. Eu louvo a Deus porque eu faço parte de uma igreja vibrante. E eu louvo a Deus porque Deus usa vocês para aquecer o meu coração. Todos encontraram? Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali, assentados, pensaram: o que ele está dizendo? Isto é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Pode se assentar. Hoje eu prego uma mensagem urgente. Urgente para quem prega e urgente para quem ouve. Me parece que uma grande parte dos crentes da nossa atualidade, da nossa época, estão se preocupando com coisas inúteis, coisas irrelevantes. E quando a gente se preocupa com coisas inúteis, nos tornamos inúteis também. As pessoas estão preocupadas apenas no seu estado físico, no seu estado emocional e no seu estado financeiro. E essas coisas fazem as pessoas irem até Jesus. Somente essas coisas. A felicidade para algumas pessoas está baseado no fato de que Jesus, respondendo uma demanda pessoal, ele alcança a felicidade. A felicidade para algumas pessoas, e é triste dizer isso, para algumas pessoas dentro da igreja, pessoas que conhecem esse Jesus, a felicidade para algumas dessas pessoas está baseado não na relação com esse Cristo, não na presença de Deus, mas no que Ele pode fazer. Esse é o meu problema com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade eleva as obras de Cristo acima do próprio Cristo. As pessoas que creem na teologia da prosperidade, elas querem as obras de Cristo, mas elas não querem o Cristo das obras. E aqui está um homem que aprendeu com a multidão ir até Jesus por causa dos milagres. E aqui eu não estou defendendo que Jesus não pode curar, que num culto como esse
Jesus não pode curar você de um problema, de uma doença física ou emocional. Eu não estou dizendo que num culto como esse, Jesus não pode abrir as portas e amanhã você receber uma mensagem ou uma ligação. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa prioridade não pode ser essas coisas. Foi exatamente o que esse homem pensou. Se Jesus me curar, a minha vida será outra. Se Jesus me curar, eu serei inserido na sociedade. Se Jesus me curar, eu consigo andar sozinho. Eu não preciso que as pessoas me carreguem mais. E a gente cantou aqui agora, no momento do louvor, a adoração é o que me faz ficar de pé. E aí eu te pergunto, por que tem muitos que estão numa cadeira de roda? Porque muitos estão deitados numa maca espiritual. Se a adoração nos faz ficar de pé. O que é a adoração, se não o encontro da nossa alma com esse Jesus que nos levanta? Mas como a gente encontra um Jesus que nos levanta da paralisia espiritual, se a gente quer Ele apenas para resolver as nossas coisas materiais? Quando o pastor Alisson me disse que eu pregaria domingo, eu fiquei todo empolgado. Eu falei, nossa, eu vou pregar uma mensagem empolgante, motivacional. Mas Jesus falou para mim, não, você não vai pregar isso. Porque eu preciso levantar pessoas da cadeira de rodas. Eu preciso levantar pessoas da maca espiritual. Está alguém falando para vocês aqui, alguém que foi ferido por essa mensagem. Alguém que está com o coração ferido por essa mensagem. Eu não estou falando aqui como se eu não tivesse sido atravessado por essa realidade. Porque o evangelho da graça é aquele que nos mostra quem nós somos. Esse homem, ele não foi profundo o suficiente nos anseios da sua alma. E geralmente nós também não somos. Geralmente nós achamos que nós precisamos de uma bênção. Geralmente nós achamos que precisamos de um milagre. Mas Jesus sabia algo sobre esse homem que ele não sabia. E eu vou dizer para vocês aqui nessa noite, Jesus sabe algo sobre nós que nós não sabemos. Alguns aqui nessa noite estão esperando uma bênção. E Jesus está dizendo para você, você precisa ser perdoado dos seus pecados. A bênção vem depois. O andar vem depois. O correr vem depois. Os dons vêm depois. O poder vem depois. Mas não existe evangelho do poder sem o evangelho do arrependimento. Esse não é o evangelho de Jesus. E eu queria dizer para vocês, não se sinta ofendido. Não se sintam ofendidos por causa que Jesus não nos responde da maneira que nós queremos. Pelo contrário, não
Não faça como os fariseus. Quem esse homem pensa que é? Não. Agradeça a Ele, porque Ele não dá o que você pede, mas o que você precisa. Esse homem teve que fazer um sacrifício tremendo. A gente lê o texto, não tinha como chegar até Jesus. E eu quero dizer algo para vocês. Esse homem cria que Jesus podia curá-lo. E Jesus admirou a sua fé. E eu fico imaginando aqui, às vezes nós somos assim. A gente faz um sacrifício tremendo e acha que Jesus é obrigado a responder às nossas orações por causa do nosso sacrifício. Eu lhes apresento um Deus soberano, um Deus que faz somente a sua vontade. E a sua vontade é perfeita e agradável. É muito difícil servir a um Deus soberano. É muito difícil pregar sobre um Deus soberano. Porque pregar por um Deus soberano, eu posso dizer aqui que Deus vai fazer algo na sua vida e Ele não faz. Porque Ele faz o que Ele quer. Ele não reage às necessidades dos homens. Ele não reage à religião dos fariseus. Ele não quer ser aceito pelos mestres da lei, pelos hipócritas. Ele só quer fazer a vontade de seu Pai. Ele só queria que as pessoas parassem de ter pena dele. O pecado faz isso com a gente. A nossa mentalidade, alcançada pelo pecado, faz de nós uma vítima. A gente acha que nós somos uma vítima. Quando Adão e Eva pecou no Éden, Deus perguntou: Adão, onde você está? E você sabe qual foi a resposta de Adão? A culpa é dela, da mulher que o Senhor me deu. Deus não perguntou isso para Adão. Deus perguntou aonde ele estava. Mas Adão se vestiu com a capa da vitimização. Senhor, eu só quero andar. As pessoas têm pena de mim. No entanto, Jesus curou ele de algo muito mais sério: o seu pecado. O homem quer ser aceito pela sociedade, e Jesus quer fazer o homem ser aceito no céu. O homem, o ser humano, ele quer ser aceito pelos seus amigos, pela galera do trabalho, da faculdade. E Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quero fazer você ser aceito no céu. Eu quero te dar o direito de entrar na Nova Jerusalém. Não se sinta ofendido com os nãos de Deus, porque viver com Deus é mais importante do que andar com os homens. Pode ter certeza, a sua limitação humana não é a coisa mais importante para você. A sua mobilidade, você queria fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas diante de Deus, eu digo para você nessa noite: esse não é o nosso maior problema.
diante do Cristo, do Evangelho, nada se mantém oculto. Ele achava que Jesus não podia ver o seu coração, porque ele achava que Jesus era apenas um curandeiro. Mas Jesus é Deus. Jesus vê o que os homens não veem. Jesus vê o que os homens escondem. E Jesus trata a raiz do mal da humanidade. Enquanto as religiões põem apenas um mertiolate na ferida, Jesus nos cura pelo seu sangue. Enquanto o homem quer ser abençoado, Jesus diz: é mais urgente ser perdoado. É isso que nos paralisa. É o pecado que nos paralisa. Esse é o escândalo do Evangelho. O que nos paralisa é o nosso pecado. O que nos paralisa é porque nós amamos coisas inúteis. Nós queimamos o dom mais precioso que Deus já nos deu com coisas que não valem absolutamente nada. É isso que nos paralisa. O que nos paralisa é porque no fundo parece que a gente não ama esse Jesus. O que nos paralisa é que parece que a presença desse Deus não faz tanta diferença assim na nossa vida. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui com dor na alma, porque eu sei que eu não amo a Jesus como eu deveria amar. Nós deveríamos estar andando mais rápido. Nós deveríamos estar voando mais alto. E nós deveríamos estar andando na direção certa. Mas Deus está nos levantando das cadeiras de rodas espirituais. Deus está com vontade de ouvir a sua voz. Você sabe que Deus te chamou para uma missão. Você sabe. Algo queima no seu coração. Algo faz os seus olhos brilharem. Mas você está amarrado a uma maca. E pelo poder da palavra, Deus está nos levantando nessa noite. Deus está nos levantando a obedecer a sua voz e cumprir a missão. Ele colocou todas as suas expectativas apenas na possibilidade de andar de novo. E Jesus o confrontou com o seu pecado. Você acredita que tem gente que diz que não podemos falar sobre o pecado porque isso assusta as pessoas? Mas o fato é
que pelo fato de Jesus confrontar o nosso pecado, é isso que nos leva à graça do Evangelho. Quando Deus usa um profeta e ele aponta o dedo na sua cara e diz que você precisa se arrepender, isso não é escândalo, isso não é vergonha, isso é graça. Por muito tempo a gente teve vergonha de reconhecer quem nós somos, mas só existe apenas um caminho para a reconciliação com Deus: o confronto com o pecado. Jesus não é curandeiro, ele é o Salvador. Foi isso que João Batista viu quando estava batizando o povo no Rio Jordão. Ele não disse: eis aí o curandeiro que tira as doenças do povo. Ele não disse: eis aí o profeta que revela o seu CPF. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabe o que vai nos matar, é por isso que ele diz não. Ele sabe o que tem a capacidade de nos matar. Ele tem motivos para dizer não. Ele tem motivos para pedir para você esperar. Ele tem motivo. Para que pernas sadias com o coração enfermo? Para chegar mais rápido no inferno? Esse é o questionamento de Jesus. Para que pernas sadias com o coração enfermo? Porque a sua prioridade é nos salvar e não atender os nossos caprichos. Por isso, toda vez que você ouvir um não de Deus, tenha gratidão por isso, da mesma forma quando você ouve um sim. Porque o não de Deus preserva você da morte. É por isso que quando a gente era criança e os nossos pais não deixavam a gente fazer alguma coisa e a gente não entendia porque a gente dava birra, eles estavam nos preservando. E os nossos pais têm uma coisa parecida com Deus. Ele falava assim: não, não vai. E você falava: por quê? Por que não? E a gente ficava emburrado com o pai e com a mãe, porque queria saber por quê, qual que é o problema. Com Deus é a mesma coisa. Por que não, Deus? Por que não? A gente quer saber de tudo, mas Deus quer apenas nos preservar. Por isso, tenha convicção dessas verdades. Deus é um Pai perfeito e bom. Por isso Ele vai dizer mais não do que sim. E os nãos de Deus não são apenas disciplinas, mas sim livramento. Porque você não suportaria frequentar alguns ambientes, você não suportaria viver certas experiências, você não resistiria determinadas tentações. Seja grato pelos nãos de Deus. Fique em pé. Já vou terminar. Está perguntando para alguém aqui nessa noite: quem te autorizou a parar?
Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não fui eu que coloquei você na cadeira de rodas. Não fui eu que coloquei você na maca. E Jesus está perguntando para alguém: quem te autorizou a parar? As lutas te autorizaram a parar? As angústias te autorizaram a parar? As perseguições te autorizaram a parar? A frieza espiritual te autorizou a parar? E agora eu queria fazer uma outra pergunta: consegue viver em paz? Consegue viver em paz, virando as costas para quem te chamou? Consegue abandonar a vocação que Deus te deu, a missão que Deus te deu, e viver em paz? Eu tentei muitas vezes viver em paz, mas não dá. Eu tentei, irmão, muitas vezes dizer para Deus: e a paz foi embora. Por isso eu estou perguntando para você nessa noite: o que fez você parar? A angústia? As perseguições? Por que você está fugindo de Deus? É por isso que você não ora? Você não lê a palavra? Porque você está fugindo de Deus? Porque todas as vezes que eu orei e que eu li a palavra, Deus me conduziu à minha vocação. Como fugir de Deus? É difícil ouvir, é difícil obedecer, mas é impossível viver em paz. É impossível. É isso que Jesus fez com Tomé. Tomé disse: eu não creio, só creio se eu ver, e só creio se eu tocar. Era isso que Jesus estava dizendo para Tomé. Consegue viver em paz com a sua incredulidade? Você andou comigo tantos anos e agora consegue viver em paz? Consegue fingir que eu não estou falando com você? Não tem mais jeito. A graça nos alcançou. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como mais voltar atrás.
Ele nos achou e Ele nos escolheu. Só existe paz diante da presença desse Deus. Parou por quê? Porque não prega mais. Porque não canta mais. Porque não intercede mais. Porque não entra no quarto mais e faz joelho. Porque não tem fome mais. Deus está nos levantando da maca. Deus está colocando em nós fome do alto. Desligue os celulares. Desligue a internet. Desliguem o ruído deste mundo. Aleluia! Glória a Deus! E voltem a ouvir a voz de Deus. Levante-se hoje. Aleluia! Levante-se para a missão. Parou porque Deus está pedindo um motivo para você nessa noite. O motivo por que você parou. Ele me pediu um motivo. E todos os motivos que eu dei, Ele cravou na cruz do Calvário. A cruz é o motivo que nós trabalhamos. A cruz é o motivo pelas obras que a gente faz. A verdade, irmãos, é que os nossos motivos são pequenos demais. Levante-se. Eu não sou de fazer isso. Mas Deus está me impelindo a convidar alguém que precisa levantar. Alguém que precisa levantar. Não vai ser eu que vou orar por vocês. Será o nosso pastor. Deus está convidando alguém que está paralisado. E Deus está nos chamando a vencer o orgulho. Eu terminei cedo, dá tempo de esperar você. Hoje é dia de levantar. Hoje é dia de levantar. Hoje é dia de levantar. Se antes ia 15 evangelizar, agora vai 50. Preciso de mais homens aqui. Deus está querendo levantar homens aqui. Abandone o barco.
Pois a ordem é chegar ao outro lado e você vai chegar. É noite de ressuscitar a vida espiritual. Deus está nos chamando. O coração está queimando. Ele vai restaurar. Os olhos vai voltar a brilhar pelas coisas do alto. De novo. E vai ressuscitar. De novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você consegue se ajoelhar Você aí? não vai parar. Sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar. Deus vai te levantar nessa Você noite. não vai parar. Deus vai te levantar, mulher. Deus vai te levantar, homem. O que Deus te deu não é para ficar parado, guardado dentro de uma gaveta. O que Deus te entregou é exclusivo. Faça uma aliança com Ele nessa noite. Faça uma aliança com Ele a partir de hoje de mudança. Ore calabara, chore calabara. Ore calabaia, chore calabara. Chore calabaia, chore calabara. Espírito Santo de Deus. Os sonhos de alguém. Levante essa mulher, Pai, como antes. Levante essa mulher como antes. Você não vai parar. Levante essa filha como antes. Você Levante não esse vai filho, Deus. Oh, Deus. Pois a ordem é chegar do outro lado. O Senhor. Você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Ninguém deu ordem para você parar, meu filho. Já dei ordem pra O céu está te esperando. Você não vai parar. Você não vai parar. Levante os teus filhos com autoridade. Você não vai parar. Renova as forças. Renova o propósito, Deus.